livro de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Estarei lendo a partir do versículo 15. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros que me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? A história de Pedro é a história dos apóstolos que mais me fascina, que mais me encanta. Porque eu acho que é muito mais fácil a gente se identificar com Pedro do que com Paulo, por exemplo, né? Porque Paulo foi convertido e ele já partiu para a viagem missionária e evangelizou 50 igrejas diferentes, né? Começou um monte de trabalho. Mas a história de Pedro, ela parece muito mais próxima de nós, muito mais semelhante com a nossa. Porque a história de Pedro é uma história de altos e baixos durante a vida cristã dele. Pedro começou lá, quando Jesus Cristo olhou para ele e falou: Eu te farei pescador de homens. E Pedro, imediatamente, larga as redes que ele estava pescando peixes e segue a Jesus. Pouco tempo depois, Jesus vai fazer um milagre na vida de Pedro, curando a sogra de Pedro. Continua a caminhada, Pedro vai ser escolhido como apóstolo. Vai ser um dos 12 escolhidos por Jesus para estar mais próximo dele, para aprender mais de perto a vontade de Cristo. E aí vem um dos momentos mais incríveis de Pedro, que no meio da tempestade, todos os discípulos com medo, vem uma pessoa andando sobre o mar, era Jesus Cristo. Ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir até você. E Pedro andou sobre os mares. Só que neste momento, vem a primeira queda de Pedro. E uma queda literal.
Pedro desvia o olhar de Jesus e olha para o vento, olha para aquelas ondas gigantes em volta dele, com medo, um pouco de fé, Pedro vai afundar no mar. Mas passado isso, vem duas das principais falas feitas pelos discípulos. E foi Pedro que falou essas falas. Uma vez Jesus perguntou, por que vocês não vão me abandonar também? Por que vocês não vão deixar de me seguir? E Pedro falou, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Logo depois disso, todo mundo discutindo quem é Jesus. Jesus é um profeta, Jesus é Elias que voltou. Pedro foi quem falou, tu és o Cristo. Mas pouco depois dessa fala tão bonita de Pedro, Jesus começa a falar que ele precisava morrer e ressuscitar. E aí vem mais um momento triste de Pedro. Porque Pedro repreende Jesus. Como assim você está falando de morrer? Como assim você está falando de ressurreição? Para de falar de morte. E Pedro repreende Jesus Cristo. Mas Jesus vai convidar Pedro junto com Tiago e João, e Pedro vai ver a transfiguração de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro viu a glória de Jesus Cristo. E o nosso pensamento é, agora que Pedro viu Jesus, a glória de Jesus, Jesus como Deus, Pedro não vai mais errar. Né? Pedro vai embalar e ele vai seguir adiante. Mas Pedro foi de mal a pior. E aí começa uma sequência de erros de Pedro. Jesus está lavando os pés dos apóstolos e Pedro vai falar, não, os meus pés não, Senhor. Mas era Jesus que queria lavar os pés dele. Pedro, ainda naquela reunião, antes da ceia, Pedro vai se achar mais fiel que os outros apóstolos. Ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei o Senhor. Pedro se acha melhor, mais fiel que os outros apóstolos. Jesus e seus discípulos, seus 11 discípulos, vão lá para o Getsêmani, para aquele momento de oração. Jesus chama Pedro para perto, e aí de repente chega Judas, o traidor, junto com os soldados, e Pedro, num acesso de loucura, numa insanidade, puxa uma espada e arranca a orelha de Malco. E Jesus vai curar aquele soldado e repreender Pedro. E aquele que dizia que jamais abandonaria Jesus, enquanto Jesus está sendo preso, levado, Pedro fica de longe, com medo de se aproximar. Mas o momento mais triste de Pedro ainda não tinha chegado. O pior momento da vida de Pedro ainda não tinha chego. Jesus, amando Pedro, Jesus tinha advertido a Pedro. Naquela última ceia, naquele momento que Jesus estava comendo com seus apóstolos, Jesus virou para Pedro e falou o seguinte, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Sabe, Pedro teve um privilégio que nós não temos. Jesus virou para Pedro e falou, é hoje, é essa noite, e você vai me negar 3 vezes. Jesus deu a advertência completa para Pedro. Fica atento. Só tem que ficar essa noite esperto e antes do galo cantar não negar Jesus Cristo. E eram 3 vezes. Ou seja, Pedro podia ainda perceber no meio do caminho que ele estava pecando, que ele estava negando a Jesus Cristo e mudar, se arrepender no meio do caminho. Mas não. Pedro não escutou a advertência de Jesus Cristo. E Pedro fez o quê? Negou Jesus 3 vezes. O momento mais triste, talvez o momento mais baixo da vida espiritual de Pedro. Mas o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente por causa do arrependimento pelo pecado. Depois, Jesus Cristo vai morrer. Jesus Cristo vai ressuscitar. E nós vemos que parece que os discípulos ainda estão meio perdidos, meio confusos, sem saber
para onde ir, e Pedro parece até talvez um pouco desanimado, porque em vez de estar pescando homens, Pedro volta a fazer o quê? Pescar peixes. João capítulo 21 começa justamente com os apóstolos num barco tentando pescar, porque eles não estavam conseguindo pescar. Jesus, na beira da praia, pergunta se eles tinham alguma comida, né? E aí eles vão jogar as redes do lado. Mas olha comigo o versículo 7, João capítulo 21, versículo 7. Olha como que Pedro estava naquele barco. João capítulo 21, versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha como que Pedro vai agir. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Pedro parece desesperado por estar na presença de Jesus Cristo. Porque a gente vê que Pedro, ele lançou-se ao mar para chegar na presença de Jesus Cristo antes de todo mundo. E aqui eu não sei se Pedro queria mostrar para Jesus que ele tinha se arrependido. Não sei se Pedro queria ouvir uma palavra de conforto de Jesus, saber que Jesus havia perdoado ele, saber que Jesus ainda confiava em Pedro, mas o que nós sabemos é que Pedro estava desesperado, correndo para estar na presença de Jesus Cristo. E aí, vem a conversa, talvez uma das conversas mais famosas de toda a Bíblia. Olha comigo o versículo 15 novamente. Depois de comerem aqueles peixes que eles haviam pescados, Jesus perguntou a quem? A Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aqui é o processo de perdão e de restauração que Jesus Cristo está fazendo com Pedro. Aqui é o momento onde Jesus se aproxima de Pedro e começa a restaurar a vida espiritual de Pedro, a reanimar Pedro. E sabe, no processo de restauração da vida de Pedro, Jesus não focou no erro de Pedro. Jesus não ficou relembrando que Pedro o havia negado 3 vezes. Jesus focou em uma única coisa: no amor que Pedro tinha por Jesus. Jesus não está olhando para a negação de Pedro, Jesus não está olhando para uma vida de erros que a gente acabou de ver. Pedro já havia errado várias vezes com Jesus, mas Jesus Cristo não está olhando para os erros. Jesus está olhando para Pedro e para o amor de Pedro que tinha por Jesus Cristo. Pedro errou, mas agora Pedro, com toda a humildade, né, porque agora ele não fala que ele ama mais que os outros. Ele fala: eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Pedro agora, com mais humildade, com simples palavras, Pedro vai declarar o seu amor a Jesus Cristo. E aí nós vemos que o perdão de Jesus para Pedro, o perdão de Jesus não foi parcial, sabe? Não foi um perdão pela metade. O perdão de Jesus foi um perdão completo. Sabe por quê? Porque Jesus vai entregar nas mãos de Pedro aquilo que Jesus tinha de mais valioso: nós, os servos de Jesus, a igreja de Jesus Cristo. Pastorei as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. O perdão de Jesus foi completo.
Jesus dá uma nova missão para Pedro. E a gente sabe como essa conversa muda a vida de Pedro. A gente sabe como esse perdão e essa restauração de Jesus muda a vida de Pedro. Porque se você vira 2 páginas para o lado, está Pedro pregando na frente de 3.000 pessoas o homem que ele havia negado. Se você vira mais uma página, Pedro está acusando o Sinédrio de ter matado o Messias. Se você vira mais uma página, Pedro está sendo preso por causa do Evangelho e sendo liberto milagrosamente. Se você anda mais um pouquinho na sua Bíblia, Pedro é o primeiro apóstolo a pregar para os gentios e a levar a palavra de Deus para os gentios. Pedro vai se tornar presbítero da igreja. Pedro vai escrever as cartas às igrejas. E finalmente Pedro vai morrer crucificado por causa do Evangelho, por causa da pregação da palavra de Pedro. Esse é o poder de um perdão. Esse é um poder de uma restauração num relacionamento. O gesto de Jesus de perdoar e de restaurar a vida de Pedro mudou a vida de Pedro. Aquele homem que tinha medo de uma serva, de uma escrava, agora vira para aqueles que mataram Jesus Cristo e falaram: vocês mataram o Messias que vocês diziam esperar. O perdão e a restauração transforma vidas. E é claro que Jesus ia perdoar Pedro. Ele vê o arrependimento e ele sabia do amor verdadeiro de Pedro por Jesus. E sabe, para o perdão, não importa a vida errada de Pedro. O perdão só dependia de quem foi magoado, de quem foi negado. O perdão só dependia de Jesus Cristo. Por mais que Pedro não merecesse ser perdoado, como nós não merecemos ser perdoados, o perdão só dependia de quem foi magoado. O perdão só dependia de Jesus Cristo. E a vida de Jesus tinha um único objetivo. Qual que era o objetivo da vida de Jesus Cristo? Morrer na cruz para perdoar pecados. Esse era o único objetivo da vida de Jesus Cristo. Essa foi a história de Jesus e Pedro. Uma história de altos e baixos, de erros, acertos, de mágoas, que teve como ponto alto o perdão e a restauração. Mas agora eu quero trazer essa conversa para perto da gente. Agora eu quero trazer essa conversa para nós. Porque até aqui a gente falou da vida de Pedro, mas agora eu quero falar da nossa vida. Eu quero olhar para cada um de nós. Nós cristãos, nós estamos acostumados a pedir perdão. Nós como cristãos fomos treinados a pedir perdão. Porque todos os dias da nossa vida nós fazemos o quê? Pedimos que Deus perdoe os nossos pecados. O nosso dia a dia é isso. Nós sabemos que nós erramos durante o dia contra Deus, e normalmente à noite nós sentamos, ajoelhamos e oramos a Deus pedindo perdão. E nós sabemos que Deus está pronto para nos perdoar. Que Deus dá, com todo o amor dele, o perdão para cada um de nós. Mas a verdade, meus irmãos, que o nosso relacionamento não se resume a Deus. Não é somente eu e Deus, não é somente você e Deus. Na nossa vida existem o quê? Pessoas. Pessoas que estão ao seu lado agora, pessoas que estão na sua casa, pessoas que estão no seu trabalho, familiares. E sabe, pessoas erram. Pessoas pecam. Pessoas ofendem. Nós nos machucamos. Nós ferimos uns aos outros. Nós magoamos outras pessoas. Nós erramos contra outras pessoas. Nós pecamos contra outras pessoas. E ao mesmo tempo, nós somos feridos. Nós
somos magoados. E eu sei que se você estiver pensando na sua vida, agora, neste momento, está vindo alguém que te machucou na sua mente. Está vindo alguém que te feriu. Está vindo alguém na sua mente que te fez mal em algum momento da sua vida. E se você foi machucado, se você foi ferido, se nós somos magoados, consequentemente, nos é dado a oportunidade de perdoar. E agora é a nossa ação. Agora é você que foi ferido. Você que foi machucado. E nós temos a oportunidade de perdoar as outras pessoas. Mas eu te pergunto, nós perdoamos? Nós estamos prontos a perdoar os outros? Nós queremos perdoar os outros? Nós queremos dar o perdão, assim como Jesus nos deu o perdão? Será que perdoar é uma escolha? Será que nós podemos não perdoar alguém? Será que nós temos essa opção, sabe, de não perdoar alguém? Eu acho que você já deve ter falado alguma vez na sua vida, eu não vou perdoar essa pessoa. Mas será que nós podemos fazer isso? E aí eu te convido a olhar a palavra de Deus. Eu vou projetar aqui no slide, porque são várias passagens agora, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Lucas 17, versículo 3 e 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Tá fácil, né? Você vai montar uma planilha. Vamos lá. Murilo, Augusto, Ruberley, José Ailton. Hoje, o Murilo me ofendeu. Mas ele pediu desculpa. Uma vez eu perdoei ele. Ah, o Augusto falou tal coisa e eu não gostei. Mas eu tenho que perdoar ele. 7 vezes 70. Vou marcar mais uma vez na planilha. Aí amanhã, eu vou estar com o Augusto de novo. E aí eu vou machucar o Augusto de novo. E aí o Augusto vai lá e marca mais uma vez. Murilo, mais um perdão. Parece estranho, né? Parece meio ridículo até, né? Fazer uma planilhinha e sair contando quantas vezes a pessoa me magoou e quantas vezes eu perdoei aquela pessoa. 490 vezes, mas limitada a 7 vezes por dia. Se ele errar 8 vezes, eu não preciso perdoar 8 vezes, né? Mas não. Não é tão simples assim. Jesus não parou por aí. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Sabe a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Começou a complicar, né? Se eu não perdoo, eu não sou perdoado? Será que Jesus estava errado nessa hora? Será que ele estava meio louco naquele momento? Mas não. Ele vai continuar. Lucas 6, versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mateus 18, versículo 32 a 35, no contexto daqueles 7 vezes 70, olha o que Jesus falou em seguida. Ele começa a contar uma parábola, e esse é o final da parábola. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Mas olha a parte mais importante desse versículo. Assim, também lhes fará o meu Pai Celestial, Deus. Olha o que Deus fará.
cada um de vocês não perdoar de seu coração a seu irmão. Se nós não perdoarmos o nosso coração do nosso irmão, sabe o que Deus vai fazer? Nos jogar aos torturadores. Ou seja, nos jogar no inferno. Se nós não nos perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Agora complicou. Agora ficou difícil para nós. Porque agora nós sabemos que perdoar as pessoas não é uma escolha. Não é uma opção nossa. Perdoar é um mandamento. E mais do que isso, a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui eu só trouxe versículos que é Jesus Cristo falando. Jesus foi muito claro. Perdoar não é uma escolha, mas perdoar é uma condição para sermos perdoados pelo nosso Deus. O perdão que Deus quer nos dar depende da nossa disposição em perdoar quem nos ofendeu. O perdão que fica disponível através do sacrifício de Jesus Cristo depende de cada um de nós, de perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam. E sabe, é independentemente se aquela pessoa merece perdão ou não. Não depende da pessoa se arrepender. Sabe por quê? Porque perdoar só depende de você. O perdão só depende de quem foi machucado. O perdão não depende de quem ofende. O perdão não depende de quem peca. O perdão não depende de quem te machucou. O perdão depende de cada um de nós. Assim como Jesus nos perdoou, quando nós não merecíamos. Negar o perdão aqui na terra é perder o perdão de Deus. Só existe uma opção para você. Só existe uma opção para mim. Perdoar ou perder o perdão de Deus. E sabe, meus irmãos, eu sei como é difícil perdoar, sinceramente, de coração, alguém. Todos nós temos as nossas histórias. Eu sei que você tem uma mágoa no seu coração. Assim como muitas vezes eu tenho no meu coração alguma mágoa. Perdoar é difícil porque quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos ferem, elas estão ferindo os nossos sentimentos, elas estão ferindo o nosso ego, elas estão ferindo o nosso orgulho, muitas vezes elas estão ferindo até o nosso corpo físico. E é natural você pensar em algum momento, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa. É natural você ter esse tipo de pensamento. Eu jamais conseguirei perdoar essa pessoa. Mas Deus está do nosso lado e quer te ensinar a perdoar. E muito mais do que um mandamento, o perdoar é um gesto de Deus cuidando de você. Sabe, quando Deus dá essa ordem para nós, perdoe os próximos, senão eu não te perdoarei, Deus está cuidando de você. Porque guardar raiva, guardar mágoas, guardar um ódio de alguém, isso não prejudica somente as outras pessoas, mas ela vai prejudicar, principalmente, a você. A raiva que a gente guarda, às vezes, das pessoas, a mágoa que a gente guarda, o ódio que a gente guarda das pessoas, ela destrói a nossa saúde física, ela destrói a nossa saúde emocional, ela destrói a nossa saúde psicológica. A mágoa, o ódio que às vezes a gente guarda, impede de a gente ter outros relacionamentos saudáveis, sabe? Um dia eu fui magoado pelo Ruberley e aí eu desconto no Augusto. E isso me impede de ter um relacionamento saudável
com Augusto. A mágoa, a raiva, o ódio, muitas vezes impede até a nossa criação de filhos. Porque às vezes a gente tem uma mágoa dos nossos pais e a gente desconta nos nossos filhos. A mágoa, a raiva, o ódio destrói empregos, destrói famílias, destrói a sua saúde, destrói a sua felicidade. E sabe o que é pior ainda? A mágoa, o ódio guardado no nosso coração, cria uma barreira entre nós e Deus. O ódio, a mágoa nos separa de Deus. Mas o verdadeiro perdão, o perdão sincero que nós damos, nos aproxima de Deus e vem acompanhada das bênçãos que Deus promete a cada um de nós. Deus nos manda perdoar, porque um dia Ele nos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O perdão que nós damos hoje, nessa vida, o perdão que nós damos para a pessoa que nos machucou, ele nasce do perdão que Deus te deu. Nós aprendemos a perdoar sinceramente quando nós olhamos para o perdão que nós recebemos de Deus. Quando nós lembramos dos tantos pecados que nós cometemos contra o nosso Deus, e Deus nos perdoa. E é desse exemplo que nasce o perdão que nós damos aqui na terra. E por isso que o nosso perdão precisa ser igual ao perdão de Deus. Que Deus nos perdoou em Cristo Jesus quando nós não merecíamos ainda o perdão. Porque o ato de perdoar não dependia de nós, o ato de perdoar dependia de Deus. Então, o nosso perdão tem que ser dado para as pessoas mesmo quando elas não merecem. Porque o perdão não depende da pessoa que te magoou, mas o perdão depende de você que foi ferido e foi magoado. Nós devemos perdoar uns aos outros, porque Deus nos perdoou primeiro. Só uma pessoa sem pecados teria o direito de não perdoar alguém. E a única pessoa sem pecados foi Jesus Cristo. E Ele morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Se nós não estamos dispostos a perdoar, estamos fechando a porta para o perdão que nós precisamos de Deus. Hoje é um dia que normalmente a gente para refletir, para olhar para o passado. E nesse olhar para o passado, às vezes você vai lembrar de mágoas, de tristezas, de momentos que te feriram, que te machucaram de alguma vez. E hoje você vai estar planejando 2024. E o convite que eu te faço hoje é: aprenda a amar e a perdoar, como Deus já te perdoou um dia. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, queremos, Pai, neste momento, agradecer, Pai. Agradecer pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá. Agradecer, Pai, por tamanho amor que o Senhor sentiu por nós e sente por nós, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e para nos dar o perdão dos nossos pecados, Pai. Nós sabemos que muitas vezes falhamos, que muitas vezes erramos e pecamos contra o Senhor. E por isso, Pai, a cada dia da nossa vida, pedimos a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão, Pai. Neste momento, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. O Senhor sabe, talvez, as mágoas que estão dentro de cada um de nós. O Senhor sabe a raiva que muitas vezes sentimos, o ódio que temos de alguém, Pai. E queremos pedir, Pai, neste momento, que o Senhor ajude, tirando esse sentimento de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aprendermos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a perdoar o próximo, a perdoar aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos ofendeu. Que neste momento, Pai, cada um de nós tenha esse desejo de perdoar. Que cada um de nós tenha o desejo de imitar ao Senhor.
que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Pai. Queremos entregar as nossas vidas em suas mãos, Pai. Que o Senhor faça aquilo que for melhor na nossa vida. Queremos agradecer, Pai, pois até hoje o Senhor nos sustentou. E temos certeza, Pai, que o Senhor continuará nos sustentando até o dia da volta de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.